Olá, estamos de volta para o nosso último bloco desse papo sobre educação, sobre religião, sobre política e a tua participação na vida escolar de todos os estudantes, do seu filho, do seu sobrinho, enfim. Isso tem uma relação muito fundamental com a sociedade que queremos. E no último bloco eu cortei um pouco do raciocínio do Guido, eu queria retomar com essa visão da crítica que se perde e o preconceito em relação a outras religiões e como que a POSP pretende fazer a discussão. Você estava me dizendo que vocês vão partir para ver justamente os planos nacionais de educação, porque tem outras questões que ainda são mais candentes. Irrelevantes. Porque eu acho que assim, é um tema que nos preocupa muito, porque, veja, a religião, né? Não é a religiosidade que está em debate, é a religião, uma determinada religião, ela passa a ser, se instituída dentro de uma escola, ela passa a ser uma referência para um universo de pessoas. Só que as pessoas têm uma subjetividade, né? Elas têm um percurso, eles têm um itinerário formativo que vem de família, né? E a escola não pode desrespeitar isso. Eu não posso, a pretexto de incluir no currículo um ensino de uma religião cristã, seja ela católica ou evangélica, né, e forçar uma situação em que eu vou desrespeitar pessoas que são de outra religiosidade. São umbandistas, são de candomblé, são hindus, né? Porque tem o hinduísmo, tem o budismo, né? Então pode ter essas situações de conflito e de desrespeito é que nós precisamos evitar na escola. Acho que o debate prevalente que nós queremos, né, que devemos fazer na sociedade, é sobre a qualidade da educação daquilo que ela tem de caráter objetivo, não de subjetivo. Então, por exemplo, o conhecimento hoje que se requer para que uma pessoa exerça plenamente sua cidadania no mundo, tanto do ponto de vista do trabalho, quanto do ponto de vista do exercício de direitos e tal. O que é necessário? Né? É necessário que as escolas estejam, como eu disse anteriormente, equipadas para isso. Hoje você tem escolas em que, a maioria delas, a biblioteca é um improviso, quando há esse improviso. Laboratórios, né? Como é que você pode, no século XXI, né, pensar a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, sem a experimentação, sem a prática, não é? Porque, afinal de contas, é a experimentação, é a prática que leva à curiosidade, à teorização e à reflexão sobre aquilo que foi praticado. O laboratório, a ação laboratorial, é um instrumento elementar da educação. Praticamente você não, né, você tem no estado de São Paulo aqui, 20 anos de PSDB, né, ou mais, você tem um processo intensivo e sistemático de destruição da escola pública e com esses, digamos, essa estrutura minimamente ela inexiste, né? E aí, ao invés de nós estarmos discutindo isso, que é prevalente para uma educação do século XXI, muda o foco. Nós temos que mudar o foco, ficar debatendo se as pessoas devem ou não devem respeitar a crença dos outros. Eu acho que, de fato, é isso que a POSP tem chamado a atenção, tem feito essa discussão, né? E eu penso que o Supremo prestou foi um desserviço para a nação brasileira. E essa mudança de foco também ela vem bem a calhar dentro de um contexto que você vem com tantas reformas, como com corte das verbas para a área social, para a saúde, para a educação, e num país que hoje precisa de críticos. A né? pergunta fundamental, Cristiane, é a seguinte: que cristão concorda com o corte de verbas, né, durante 20 anos da educação e da saúde? Ou que, né, acho que esse é um problema grave. O Supremo poderia ajudar muito nisso, ao invés de ficar discutindo essa questão, discutir se é válida essa emenda constitucional aprovada pelo governo golpista de Temer, que congelou por 20 anos as verbas da educação e da saúde,
né? Na contramão da demanda da nação brasileira, né? Essa é uma questão. Eu também chamo a atenção aqui para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o caso do governo federal, nós estamos vivendo esse corte de verbas e a redução, digamos, dos investimentos em educação, a partir agora, do ano passado, né, com a assunção ao poder do governo golpista de Michel Temer, né? Mas aqui no Estado de São Paulo, essa realidade perdura há mais de 20 anos. Não é? Uma política intensa e sistemática de desqualificação da educação, naquilo que eu costumo dizer que é uma escola pobre para os pobres, que é o suficiente, né, para o poder vigente aqui no Estado de São Paulo. E é o estado mais rico da nação, né, e com um atraso secular no ensino, né, e na pesquisa. Então, é preciso que, na hora de votar, na hora de se posicionar perante as propostas, o eleitor paulista tenha claro esse histórico. Não adianta fazer a negação da política, né? Até porque, como a gente acabou de ver, mesmo aqueles que falam de escola sem partido, tem um partido. Certo? Então não tem essa. A pessoa que interferir. Né, não tem jeito. Você vai interferir de um jeito ou de outro. Até pelo absenteísmo. Se você votar nulo, se votar branco, você vai estar ajudando alguém. O famoso quem cala consente. Quem cala consente está consentindo com alguém, que geralmente tem interesse, né, no silêncio, na omissão. Então as pessoas têm que se posicionar. E eu penso que nós vamos ter que... A educação é um tema assim, está sempre na boca dos candidatos, como prioridade, como algo... Mas o que é de fato prioridade, né? Essas pessoas que falam que a educação é prioridade, como se posicionaram com relação às verbas da educação, como se posicionam com relação ao problema da violência nas escolas do Estado, que estão aí há 20 anos, né, ou mais de 20 anos, né, sofrendo, escolas que não têm não tem papel higiênico, giz, não é? Então, e não é um ensino religioso que, infelizmente, vai resolver esses problemas, essas deficiências da educação paulista. Acho que Guido, vai ter que dar uma resposta para isso. Com certeza, e a gente agradece muito a tua participação por justamente trazer essas questões que estão relacionadas, que não necessariamente a grande mídia vai mostrar como relacionadas, e problematizar, inclusive, essa questão do voto. Muita gente que a gente encontra por aí fala, eu não vou votar mais em ninguém, porque ninguém presta. Mas quem cala consente. Se você não interferir, se você não interferir na escola do seu filho, no seu bairro, alguém vai interferir e não necessariamente vai ser para você. Então, que seja com você, e a gente fica muito feliz com a participação da APUESP. Tenho certeza que a gente vai voltar a se encontrar novamente no nosso programa para continuar discutindo educação, ainda mais nesse 2018 que vem aí, que muita gente vai usar educação, saúde, mobilidade urbana como grandes bandeiras, mas será que quem defende efetivamente vai estar sendo ouvido? A gente quer fazer essa discussão. Então, eu te agradeço muito, Guido, e agradeço a você por estar aqui com a gente mais uma vez. A semana que vem a gente se encontra para mais um VT Entrevista. Até a semana que vem.